Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos acompanham, nos assistindo aí na sua televisão, no seu tablet, smartphone ou por qualquer outro dispositivo móvel já inventado pelo homem. Eu sou o Will. Eu sou a Carol. E eu sou o Rafa e hoje eu tô de cosplay de Aquaman, porque daqui a pouco vocês vão ver aqui, eu vou começar a suar e acredito que todos os nossos convidados também. Eu não tinha reparado nisso, mas realmente é um belo cosplay do Aquaman aí. Eu peguei essa piadinha, hein? Eu tive essa referência aí do filme. Você prestou atenção, né? O Aquaman, ele é um herói da Marvel ou da DC? Você tá zoando com a Aquaman da... Não, Você achou que o da Aquaman DC. é da Marvel? É da DC? É. DC. Mas também tem 350 filmes da DC. Não sei qual que é Marvel, qual que é DC. A DC fácil. é os ruins, Os não, ruins, mentira. É mentira, mas é verdade. Não fomos cancelados até agora pelo pessoal da ideologia de Agora gênero vai ser. para ser Mas agora cancelado vai ser. pelo pessoal da Marvel. Marvel. Não, mas o Aquaman é um super-herói muito legal. O Aquaman, se estiver nos assistindo, um abraço para você. Não sei se aí no fundo do mar ele consegue receber esse abraço. Se não, saia do mar, porque o Aquaman também ele é muito versátil. Ele caminha pela... Ele é um peixe-homem, né? É um peixe Ou homem. Não, ele é um homem-peixe. É um sereio. Que bela reflexão sobre o que é o Aquaman no começo desse episódio. Mas vamos lá então, né? Esse é o Peregrinando, um programa que trata de outras coisas além de super-heróis da DC ou da Marvel. Nosso programa da comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente trata aqui alguns temas da Igreja Católica, sempre de uma maneira mais descontraída, num bate-papo / entrevista, chamando sempre um irmão, alguém muito legal para trocar uma ideia com a gente. Mas antes de eu anunciar aqui o nosso convidado mega especial de hoje e de anunciar o nosso tema, roda a vinheta. O tema de hoje é conversão. Vamos conversar aqui sobre conversão com uma pessoa muito especial, um irmão muito especial, muito amado, a gente gosta muito dele. Tem assim um testemunho, uma história de vida realmente inspiradora, né? Todo mundo aqui gosta muito e quando ele fala e quando ele mais do que isso, quando ele vive, né? A vida já fala por si só, não precisa de palavra, não precisa de nada. E ele é uma pessoa muito legal. Ele está aqui conosco. Vou fazer um pouquinho de suspense. Se vocês não adivinharam ainda pela thumb aí, Quebrar um pouquinho o nervosismo dele, que ele tá um pouco assim abalado, mas pode ficar tranquilo que vai ser de boa. e é engraçado, né? Porque ele é um cantor, cara. Pois é. Ele tira de letra. Ele tem menos nervosismo do que a gente aqui que só fica conversando, entendeu? Já tá acostumado com o microfone, falar no microfone. Mas vamos lá, então. Como que eu vou fazer aqui um suspense, falar alguma coisa para vocês tentarem adivinhar se já não mataram, né? Ele é corintiano? Ah, não, Ele é cara. corintiano? Não é corintiano. Vou falar que ele é um irmão consagrado, né? Um esposo, um marido, alguém aí que dá os seus passos na comunidade já há algum tempo. Vou falar também para você que está assistindo que se você mora no bairro do Jupiá, na cidade de Piracicaba, provavelmente você é parente dele, porque ele tem muitos parentes. Muitos irmãos. Muitos irmãos. Está conosco aqui hoje o Léo. Palmas! Boa noite, pessoal. Queria aqui agradecer, né, a Carol, o Will, o Rafa, por me ter convidado aqui para participar desse Peregrinando e falar um pouquinho para vocês sobre minha vida, sobre o que eu passei antes de conhecer a comunidade, de conhecer a Jesus. E antes de começarmos, eu queria só fazer um ponto que eu anotei aqui, ó. E eu queria falar aqui, Léo, que você, para mim, é um exemplo de obediência. Né, a gente vê assim pela convivência que nós temos aqui, né, já para dar aquele clima, né, já para dar aquela pressão aqui, a pressão já vai lá em cima. Mas assim, eu queria dar os parabéns, Léo, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Mas é muito bacana ver tudo que que eu sei um pouquinho da história, não sei tudo, vou saber hoje também. Mas assim, o pouquinho que a gente conhece da história e o que você demonstra na comunidade, né, o quanto você é obediente nas pequenas coisas, né? E Jesus fala, né, você sendo fiel no pouco, né, Deus vai te dar muito mais e está dando, né, Léo? A gente sabe aí a sua história aí, o que Deus já fez e ainda vai fazer. Eu só queria dar esse ponto antes da gente começar. Então, bora. Belo ponto. Na verdade, eu também
Sinto a mesma coisa, porque o Léo realmente é uma pessoa que eu gosto muito, eu gosto, a história dele, o tema hoje, né, encaixa muito certo com ele, porque é a conversão, né, é aquele que muda de direção, aquele que está indo para um lado e vai para o outro e vai decididamente, né, não cai, como todo mundo cai, mas a decisão de permanecer é maior do que as quedas pelo caminho. E o Léo tem uma parte ali da história dele que eu me identifico que é igual a minha. A gente meio que trava a mesma luta em alguma área da nossa vida. Então, para mim é uma honra, para todos nós, né? É uma honra recebê-lo aqui. E já vou encaixar a primeira pergunta aqui, Léozinho. Você falou aí da sua vida, né? Antes de conhecer Jesus. Eu não tive o privilégio de conhecer você antes. Eu conheci você já estava aqui na comunidade, né? E eu queria saber como era a sua vida antes de conhecer a Jesus, antes de ir na igreja, antes de ter a comunidade. Conta um pouquinho pra gente como era a sua vida antes disso. Bom, minha vida antes de conhecer a Jesus, para quem me conhece de perto, sabe que eu gosto de samba, sabe que eu gosto de pagode. E tá certo, viu? Tá certo, até vou interromper um pouquinho aqui, porque sempre quando alguém fala que gosta de samba e pagode, é você que está assistindo, tem que gostar sim, tá? Revelação, tem que ouvir lá um Exalta, tem que ouvir... Sorriso Maroto. Nossa, o Bruno do Sorriso Maroto, cara, que isso, cara, isso aí é música, isso aí que é música, Léozinho. Só um toque para você que está assistindo aí, procure Sorriso Maroto e a sua vida vai ficar mais feliz. Pode continuar. Então, lá para os meus 15 anos de idade, já, né, começando aí trilhar uma fase da minha vida fora da minha casa, né, do convívio dos meus pais. Então, aí a gente, na escola, conhece os amigos e no meio desses amigos aí a gente começa a conhecer as rodas de samba, as rodas de pagode. E ali você começa, né, a se identificar com aquilo, porque aquilo começa a mexer com você, porque é natural quando você gosta de alguma coisa e ela, né, ela te envolver de algum modo. Então, aí eu comecei a ir para os shows, né, os grandes shows de pagode aí, fui em vários, né, e minha vida foi assim, né. Eu trabalhava, o dinheiro que eu ganhava, eu comprava ingresso para ir em show, para ir em boates que tinha pagode, barzinhos. E assim foi começando, né, minha vida, né, no mundo, aí, no mundão. Isso dos meus 15 até vamos por aí, até meus 30 e poucos anos. Eu vivi no meio dessa... no meio assim, mas sempre também não só do pagode, né? Mas aí conheci nesse meio tempo aí conheci as bandas de MPB, as bandas de rock assim, não rock internacional, mas rock nacional, Jota Quest, Capital Inicial e por aí vai, né? E você sempre foi católico, Léo? Sim, sempre fui católico. Minha mãe sempre dentro de casa, meus pais sempre foi católico. E só que essa parte quando a gente começa a frequentar a igreja, quando meus pais me levam para a igreja, quando pequeno, mais assim, fiz minha primeira comunhão, né? Aí lá para os meus 16, 17 anos, meu pai e minha mãe me obrigou a fazer o crisma. Os pais, né, sempre quer que a gente caminhe, trilhe os passos deles, mas a gente, por viver outras coisas no mundo, acaba que não aceitando muito, né, o que os pais falam. Os pais sempre querem, né, que a gente trilhe aquilo que eles acham que é o correto, que é o certo, né? E naquele momento eu não me reconhecia, né? Convivendo dentro da igreja, assim, eu não me via ali, né? Neste momento da minha vida, eu não me via, né, dentro da igreja todo domingo, que é o dia do Senhor. Então,
a minha vida começa a dar um choque aí, porque todo domingo de manhã ser acordado pela mãe, ou ela não deixando nem você dormir, indo sem dormir, indo para crisma, aí é difícil. Você falou assim da questão dos amigos, né? É complicado, né, essa situação que a gente conhece assim as pessoas, né? E tipo assim, a gente vai acabando indo no embalo, né? E às vezes a gente acaba até indo em alguns caminhos que a gente não gostaria de ir, mas assim, pelo embalo que a gente conhece o outro, aí você tem uma afinidade com um, tem uma afinidade com o outro, e a gente tem assim os gostos meio parecidos e tal, e a gente acaba sendo levado, né, um pouco para uns caminhos que a gente talvez não gostaria de estar, né? Não sei se é o seu caso, né? Mas assim, eu vejo que, por exemplo, muitas das coisas que eu fiz no passado, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Eu vejo que eu fui, tipo assim, não influenciado porque eu queria também fazer, né? Mas assim, às vezes era uma coisa que eu não queria tanto fazer assim, e acabava por esse empurrão que as companhias nos dão, né? A gente acaba sendo levado junto nessa maré, né? Então, só uma dúvida que eu tive agora, Léo, como você estava contando. Então, pelo que eu entendi da sua história até aqui, na linha do tempo que a gente está traçando, dos seus 15 anos ali até os 30 anos, você era, digamos assim, era católico, fez a primeira comunhão, fez o crisma, né? Como a gente conversou num episódio anterior lá, a maioria infelizmente, dos adolescentes são empurrados para o crisma, né? Eu fui assim, conheço um monte de gente que foi assim. Então, você estava ali na igreja, você era da igreja, como católico e tudo, mas você fazia mais as coisas do mundo, né? Que era o pagode, era a balada, era aquilo tudo, né? E o que dificulta também, e quando você está fazendo isso tudo, é ir na missa de domingo cedo. Porque, geralmente, você está de ressaca de domingo cedo. Essa é a grande verdade. Eu sei, eu era assim. Então, você está meio de ressaca, né? É difícil acordar mesmo. Então, só para a gente entender, era isso. Até os 30 anos ficou assim, então. Era isso? Sim, sempre com um pé no mundo e um pé na igreja. Pé na igreja. Um pé na igreja. Legal. Quando a gente se sentia assim, mais triste com alguma coisa que aconteceu na família ou que aconteceu nas rodas de amigo, ou até mesmo quando você conhece alguma pessoa que você gosta e se sente frustrado, aí você busca, né? Busca a Deus, né? É o normal da vida, né? A gente se voltar quando a gente está precisando. Então, sim, aos domingos era difícil acordar, porque se você vai nas baladas, aí domingo cedo é difícil você acordar, mas com um pai, uma mãe querendo que você, né, trilhe o mesmo caminho, eles vão lá e te acordam e você vai, mesmo que empurrado, você vai, né? Você tinha duas opções, ou você ia ou você ia. Ou você ia, isso aí. Pai e mãe, cara, é aquilo, né? Ele coloca o filho no caminho certo ali. E o filho se desviar, o pai já pega pelo orelha. Olha só que palavra bonita que eu esqueci. Não estou falando mal dos meus pais, não, tá? Imagina. Seu Marceline, Dona Benícia são meus queridos, meus velhos, como chamo. Não estou falando mal, mas colocando no caminho ali, colocando que tá no certo, caminho, né? Tá sempre ali colocando no caminho a percorrer, né? Que é o correto, né? Que é o que os pais têm que fazer. Isso. Quando eles veem que os filhos estão fazendo algo que eles não julgam correto, que julgam certo, tem que corrigir sim, né? Até porque todo adolescente, nessa fase aí, acha que está fazendo muita coisa certa. E, na verdade, está muita coisa errada ali, né? Pouca coisa certa o adolescente faz. A não ser que seja um adolescente muito cabeça feita aí, que eu não conheço nenhum. Mas, amigos, seus amigos não iam? Tipo, não tinha aquele amigo que ia na missa, que puxava você? Tinha alguns sim, que chamavam, que chamavam para a gente ir na missa. Às vezes a gente até ia junto, mas ao sair da igreja, a gente era normal, ou você parava num bar, ou você ia para um show, né, um show de pagode, ou um show que naquele dia tivesse ali um MPB, um rock. A gente
era certo, né? A gente saía da missa já pensando no que a gente ia fazer. No que fazer. No pós-missa, né? Pós-missa. E agora, eu tenho uma pergunta. Se você falou que gostava de samba, tinha amigos que gostavam de samba, você nunca pensou em formar um grupo de samba? Então, meus amigos sempre falou que na minha casa sempre ia sair um cantor, né? Porque todos gostavam de cantar, né? Todos cantavam no chuveiro ou na rua com os amigos, cantava alto, né? Cantava, né? E eles sempre falavam, acho que nessa família aí ainda vai sair um cantor. E hoje, né? Falando hoje saiu já, né? Eu tenho um sobrinho que ele é pagodeiro, né? O Felipe, ele é pagodeiro. E você também é um cantor. Sim, hoje sou um cantor, né? Um cantor católico. Léo canta para Deus hoje. Sei que o seu irmão Marcelão, um abraço, também canta muito bem. Sim, Marcelo canta. Um pouco eu fui inspirado pelo meu irmão, né? Meu irmão já trilhava um pouquinho da história do meu irmão aí, da igreja, ele já trilhava um pouquinho, ele já cantava na igreja, né? Então, quando, né, me voltei para a igreja mesmo, vendo esse lado aí, eu puxei um pouco para o meu irmão, né? Porque meu irmão canta de modo assim que eu acho que ele canta até mais bonito que eu, né? Então, Leozinho, a gente, conforme eu comentei um pouquinho atrás, né, a questão das companhias e tudo mais, né? Você falou da questão de ir para a balada e não sei o quê, né? Que gostava, todo mundo aqui gostava um pouquinho, eu acho, né? Todo mundo teve um pouco essa fase. Menos a nerd aqui. Eu não. Mas que bom que você bom, não teve, porque que bom. não é bom, não é uma coisa de se vangloriar. Mas e essa questão do grupo de pagode, a gente sabe que às vezes tem lá uma cerveja, né? Tem lá um calor do caramba, um pagodinho, né? Combina, vamos falar a verdade, eu não sou um cara pagodeiro, mas tipo assim, um domingo, um churrasco, uma roda de samba, um calor, você não vai tomar uma cerveja? Dificilmente alguém está tomando uma tubaína. Uma Nunca tem esse gengibirra, cara, né? E aí, como que foi para você essa questão do álcool? A minha pergunta era um pouquinho diferente, mas eu quero saber, assim, isso chegou a influenciar você de alguma forma? Tipo assim, você acabou sendo um pouco levado a experimentar coisas que talvez você não gostaria de experimentar? Eu vou começar um pouquinho antes, né? A bebida entra na vida do adolescente, assim como eu lá nos meus 15 anos, através das festas de família. Porque ali, né, por você ser jovem e ali ter, né, pessoas jovens também e pessoas adultas, eles acabam oferecendo para você bebida. E comigo não foi diferente. Ofereceram e eu tomei aquele gole, né? O primeiro gole, aí, gente, aí você já, não sei, alguma coisa dentro de você já começa a querer, né? Querer viver esse mundo, né? Esse mundo. E a bebida, ela vai acontecendo na minha vida assim, naturalmente, porque, como eu falei, festas, samba, pagode, roda de samba, sempre tem, né? Sempre tem cerveja, essas coisas, álcool, vodka e as bebidas, drinks, tem várias coisas, né? Mas o que me pegou mesmo foi a cerveja. Eu gostava muito de cerveja. E neste momento aí, a cerveja começa, né? Eu começo a beber e gostar, né? E lógico, quando você chega numa roda de samba, o amigo oferece para você. O amigo vê você ali e já oferece, porque é que nem você falou, calor, né? Uma tarde, ou às vezes à noite, está calor também, a cerveja gelada, assim, né? Você toma a primeira gole ali, você esquece de tudo que sua mãe falou lá na hora que você saiu de casa, viu? Tome cuidado, más companhias e tudo mais. E aí, Léo, como que foi então, né? Quando você percebeu, assim, você falou que quando você era jovem você experimentou a primeira vez e foi uma coisa assim
um monstro que acordou, vamos pôr assim, né? Como você percebeu esse problema que você tinha? Claro, né? Dessa primeira vez você experimentou e viu que tinha algo diferente, que era uma coisa que você gostava muito, né? Mas assim, ao longo do tempo você percebeu que aquilo talvez começou a fazer um pouco mal, né? Tipo assim, sei lá, perder o controle da situação, né? E aí você teve um momento que você falou assim, não, eu tenho esse problema, né? E talvez eu precisa procurar alguma ajuda, conversar com alguém, sei lá. Quando foi esse momento? Então, quando passa do limite, aí você começa a ser aquele cara chato, né? Você bebe, você vira aquele cara chato. Toda roda que tem, as pessoas querem ficar longe de você, porque você bebe demais, acaba falando coisa que desagrada as pessoas, e isso não vai fazendo bem, né? E as pessoas vão distanciando de você. Querendo ou não, ninguém quer ficar perto de um bêbado. Ninguém quer ficar perto de um cara que só bebe e fala besteira, ou fala coisa que não deve. Até mesmo na família. Festa de família, quando você, né, já passou do limite, você começa já, né, as pessoas já começam a deixar você de lado. Começa a querer manter uma distância de você, né? E eu sempre fui um cara que, quando bebia e gostava de... ainda gosto, né, de uma brincadeira, tirar um sarro, mas quando eu bebia era mais, né? Aí as pessoas, acho que, falavam, cara chato, já chegou aquele cara, esse cara é chato, né? Então, quando começa assim, você percebe que vai criando dentro de você uma solidão, né? Aqueles amigos que você achava que eram amigos nem te procuram mais, né? Nem quer mais a sua companhia. Pessoas tão queridas, seus irmãos que, né, gostam de você, mas às vezes quando você está enchendo muito a paciência, nem te convida nem para no aniversário, mas para nada, né? Então aí você já começa a perceber que a coisa está ficando exagerado, né? Aí você começa, em vez de beber só de final de semana, você bebe de segunda a domingo, de domingo a segunda. Aí complica as coisas, né? Aí você começa a criar uma dependência. E a mãe, pai, tenta te alertar, mas você não dá ouvido. É coisa que entra para o ouvido e sai por outro, né? Você acha que é exagero, né? Você acha que é exagero, mas a coisa está fazendo mal para você, né? É aquela história, né? Eu sei controlar, eu paro a hora que eu quiser. Isso, mas não é mais ou menos assim, isso. Né? Mas não é assim, né? E isso aí já... Eu falei que era dos 15, eu comecei nos 15, né, beber. Isso aí já... Com 20 e poucos anos, já começa a fazer mal, porque você chega na sua casa... se tranca no quarto, de ressaca, ali ninguém vê, né? Ali ninguém vê. Você chora, você entra, fica deprimido, e as pessoas não veem isso. Até mesmo familiares não veem isso, porque você está trancado, aí quando a solidão vem, que você fala, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Estou só afundando na bebida e nada construindo, né? E a bebida, ela é assim, cara. Tipo, você chega na sua casa, você se tranca, chora e promete pra você mesmo que você não vai mais beber. E no outro dia você bebe de novo, cara. Bebe de novo. Você bebe de novo. É aquela promessa que você tem a certeza absoluta que você não vai fazer mais. Mas o vício, cara, ele é complicado, sabe? Principalmente para as pessoas que não assumem que são. Porque realmente você chegar num ponto igual você chegou, você viu pessoas se afastando, viu pessoas falando, né, para você que era o chato, que estava passando do ponto, você tem que parar e pensar e falar, não, eu tenho realmente um problema. Ou é um vício, ou é um problema que eu tenho que cuidar, mas ninguém vê, né? É isso mesmo. Quem sofre, cara, às vezes você vê um cara que está... nesse vício, nesse problema, e acha que é só um cara que está ali à toa. O bêbado à toa ali. Não é, às vezes é um cara que está lutando para sair, entendeu? Ele só não achou como.
Ele só não teve o que o Léo teve, né? Que eles vão abordar aqui na conversa. Ele não teve aquele lugar para se segurar. Ele está só buscando. E muitos desses caras, cara, acabam na rua às vezes. Porque a bebida, ela é isso aí. Ela tira a sua casa, ela tira a sua família, ela tira seus amigos, o emprego. Porque uma coisa é você beber quando você é adolescente ali, né? Quando você está numa fase que já é péssimo. Nunca tem que ser dessa forma. Mas outra coisa, cara, é quando você está trabalhando. Afeta o horário que você entra, aí você vai trabalhar de ressaca, aí você não produz e é mandado embora. É isso, né? A bebida, ela acaba te tirando todas essas coisas. Então, realmente é algo que tem que ser falado, sim. E como o Léo falou, começa lá na festa da família, cara. Comigo começou assim. O pai chega, né? Fala assim, experimenta aqui. O pai chega, molha um pouquinho assim na cerveja e dá, sei lá, para uma criança de 5 anos, cara. Eu já vi isso aí já. Na minha família é assim, deixa ele experimentar. Só que você não sabe o que causa na pessoa. Pode ser que alguém que a criança fala, não quero mais. Ou pode ser uma criança que desenvolva. Fala, não, eu gostei de cerveja. É complicado. E o comercial de cerveja, não sei se vocês já se ligaram nisso. O comercial de cerveja, cara, que passa, você pode odiar a cerveja. Você pode achar amargo. Mas você vê o comercial, você fala, meu Deus, deve ser bom, cara. Porque é sempre um lugar muito quente, e aí chega alguém e abre. E todo mundo feliz, dando risada. Todo mundo feliz, né? Pra mim é muito difícil, porque eu parei. Já fazem uns 6 anos que eu não bebo nada, assim, de álcool. Mas eu tenho vontade até hoje. Eu vou em festa, eu abro cerveja pros outros. Eles pedem pra mim, eu abro. Mas, cara, não passa a vontade. Não sei se com o Léo é assim, você ainda tem vontade, Léozinho? Não, eu comigo não sinto mais vontade. Mas muito pela renúncia, né? Pelo viver o PHN, né? Viver o PHN. Houve um momento na minha vida, né, que eu conheci o programa do Dunga, né, da Canção Nova, onde ainda ele era da Canção Nova, né, e lá ele criou o PHN, e eu não conhecia, foi através dos meus irmãos, que daqui a pouco vocês vão conhecer aí minha história, quando eu entro, né, a conhecer esses irmãos de igreja, da Igreja Católica, e eles me mostram, né, esses caminhos a trilhar, né? E me apresentaram esse programa e eu assisti e gostei. PHN, por hoje não. Então aí a gente já começa, né, a vivenciar um pouquinho daquilo que os pais ensinou lá atrás e a gente tinha esquecido. O santo de casa não faz milagre, né? Então, aí a gente tem que agarrar aquele que, né, que está ali nos apoiando, sim, que é nossos irmãos de comunidade. Léo, então, entrando nessa dimensão da sua vida agora, né? Como você chegou a essas pessoas? Como foi esse chamado que Deus fez na sua vida, né? Em que momento Ele falou assim, Léo, agora chega, você é meu? E como foi? Então, como eu já contei, né? Aí, por meados de 2011 para 2012... houve uma situação, né, que eu saí de casa numa sexta-feira, aí eu ia só lá em casa, tomava banho e saía. E sempre cheirando álcool, né? E minha mãe falava, mas já vai sair de novo, nem comeu nada, já vai sair. Eu vou ali num pagode ali, né? Vou com meus amigos. E minha mãe, num domingo de manhã, ela sai para ir para a missa. E ela ficou sabendo que eu estava na esquina com meus amigos bebendo. E ela fala assim, vamos passar por lá que eu quero ver ele, né, se ele está bem. E nisso você vê uma mãe que, né, desesperada por ver seu filho numa situação dessa, 3 dias fora de casa, ela passa e fala, está tudo bem? Você fala, está tudo bem, mãe. Não foi essa vida, né, que eu pedi para Deus que você tivesse, né? Ver se volta para casa, ver se, né, para tomar um banho, para comer, porque 3 dias fora de casa já. E nesse mesmo dia eu não fui para casa, eu cheguei na minha casa meia-noite, na minha casa. E ela lá desesperada, né?
E só que aquilo vai martelando você, né? Porque você está ali com seus amigos, mas isso vai martelando você. Nossa, a minha mãe falou isso, né? E né? Fica pensando, tô chateando, tô fazendo mal para minha mãe, né? Não só para mim, mas para minha mãe. E nisso eu já começo a perceber que meu irmão Marcelo já estava começando a voltar para a igreja. E minha sobrinha, a Vanessa, que é minha irmã de comunidade, ela já estava trilhando esse caminho também de conversão. E ela sempre me convidava, né, para participar do grupo de jovens lá no Jupiá, São Miguel Arcanjo. Hoje não existe mais, né? Não existe mais o grupo. Mas, naquela época, o grupo era forte em Piracicaba. Todo mundo queria ir no grupo de jovens São Miguel Arcanjo. E minha sobrinha sempre me convidava. E eu sempre falava que hoje não. Ou estou sem dom hoje. E isso, né, vai te incomodando, porque é Deus que ali já está, né, tá querendo fazer algo na sua vida, né? E um tempo depois que eu percebo que ela já não estava me convidando tanto assim, eu falei, nossa, acho que eu vou lá conhecer esse grupo, né? Vou lá conhecer esse grupo de jovens. Quem sabe não é o momento, né, de que Deus quer me resgatar, né? E eu fui, participei da missa. Quando você chega, você senta lá no fundo, se aquela pessoa que desceu, parece que desceu de Marte, né? Todo mundo olha, todo mundo fica, essa pessoa aqui, né? A gente vê lá no bar, todo, né? Sempre bêbado, sempre junto com os amigos lá, e hoje aqui na igreja, né? Aí você fica meio assim, nossa, não sei se eu vou voltar. Por que eu vim? Por que eu vim? Aí acaba a missa, aí vem o pessoal do grupo, né, chamar a gente para ficar. Aí eu falei, hoje eu vou ficar. Aí eu sentei, começou o grupo, eu sentei lá no fundo, sozinho, né? Como a gente sempre faz, né? Quando a gente volta para a igreja, a gente sempre quer ficar no seu canto. Aí começou o grupo, né? E eu comecei a ouvir, né? Ouvi umas vozes cantando, e vozes bonitas cantando, né? Naquele dia o Adriadson estava animando, ele e a Vanessa, e eu falei, nossa, que casal diferente, né? Já senti ali que tinha algo diferente naquele grupo mesmo. Aí o pessoal já começa a vir, querer chamar você para dançar e tudo mais. Aí eu falei assim, gente, eu estou chegando, né? Deixa eu quietinho, deixa eu me enturmar primeiro, mas depois a gente, né? E fui aquele dia, mas depois falhei, né? Tem um domingo que você não vai, daí você vai o outro, até que convidaram eu para participar da Semana Jovem, né? Que o pessoal fazia lá no Jupiá. Os servos do grupo São Miguel Arcanjo e a missão, né, que ainda não era comunidade, ainda era missão Peregrinos do Amor. E me convidaram e eu comecei, falei assim, Deus, já que é para fazer alguma coisa na minha vida, né, que eu consiga, né, participar dessa Semana Jovem. Mas era sempre assim, né? Comecei a ir no grupo de jovem, participei dos carretões que eles faziam. Saudades, né? Dos carretões. Nossa, saudade mesmo. Top. Só explique pro pessoal que está assistindo a gente o que era carretão. Exatamente. Carretão, naquela época, eles pegavam um caminhão, truque, e montava todas as aparelhagens em cima do caminhão e saía pelo bairro anunciando que ia ter o carretão à noite. Aí sempre era na frente de um bar lá, ainda tem o bar lá ainda hoje, ainda tem. E tem um espaço lá que é estacionamento do supermercado. Eles paravam o caminhão lá e ali fazia a evangelização dos jovens, chamava os jovens para participar participar do grupo e participar da Semana Jovem.
Tinha música no carretão? Tinha música. Tinha, nossa, tinha animação. Tipo um trio elétrico de Deus? Sim, sim, músicas católicas. Um carreta furacão de Deus, cara. Isso. Não. Ali começou a chamar minha atenção, né? Porque eu já gostava de música. E ver pessoas jovens, tudo ali junto, cantando e a coisa acontecendo, ainda mais, né, Deus vai preparando as coisas e a gente vai entrando no eixo, como se diz, né? E eu falei que no meu quarto, sozinho, né, como sempre, né, você entra no seu quarto sozinho, ali você pede. E ali eu pedi. Falei, Jesus, se for para mim, né, começar minha vida em Deus, que seja sem o álcool, né? Que seja uma vida sem o álcool, sem essa coisa que atrapalha, né? O álcool estava atrapalhando a minha vida naquele momento. Aí eu pedi, só que daí eu comecei a ir na Semana Jovem, só que você começa a ir na Semana Jovem, só que você sai da Semana Jovem, aí o bar está no caminho. Aí você para no bar. Satanás já tenta no caminho de volta. Já. Satanás já quer pegar na curva. Não pode nem deixar. Aí você começa a convidar os seus amigos que fazem coisa com você, bebia com você. Você começa a falar, né? Vamos lá no grupo de jovem, né? Um grupo animado, né? Alguns até foi para conhecer, mas não ficaram. Aí você fala assim, nossa, acho que não vai dar muito certo, né? Não vai dar muito certo isso. Mas, como já vinha muita gente, né, rezando e intercedendo para que, né, Deus fizesse alguma coisa na minha vida, pai, mãe, né, primos que já participavam e sobrinhos já participavam do grupo. Também. Minhas irmãs já participavam ali. Aí você se entrega, né? Se entrega e comecei a ir, daí quando foi numa quarta-feira, eu falei assim, Jesus, se for para mim, né, sair da Semana Jovem, parar num bar ou ir na balada, eu não quero. E a gente começa a conhecer não só Jesus, a gente começa a conhecer Maria, né, conhecer Maria. Aí eu falei assim, nossa, o pessoal fala tanto de Maria, né? Se for, né, faça alguma coisa para que Maria entre e fale assim, hoje, a partir de hoje você não bebe mais e vamos trilhar junto esse caminho, né? E daí você vai, fui na quinta-feira ainda, saí do grupo, ainda, né, passei ali pelo bar ainda. Eu falei, mas não está certo isso, né? Não está certo isso. Aí, na quinta-feira, o Adriadson estava conduzindo a Semana Jovem, e ele falou assim, amanhã vai vir uma pessoa especial, né? E nós pedimos que vocês todos que estão aqui participando da Semana Jovem, venha, né, na sexta-feira, que vai ser uma sexta-feira diferente, uma sexta-feira com a presença de Maria, né? E eu falei, tá aí, ó. Eu pedi, acho que, né, algo vai acontecer nessa sexta-feira, né? E eu fui, né? E eu já estava meio entristecido com as situações que estavam acontecendo, né? Nesse meio tempo aí de 2011 para 2012, o meu irmão mais novo, né? Ele tentou o suicídio, né? E aí você fala assim, eu não quero, né, essa vida para mim, porque eu já estava partindo para o outro lado também, pelo lado que ele se perdeu, né, que eram as drogas, maconha, né, e tudo mais. Daí eu falei assim, eu não quero dar mais essa tristeza para minha mãe, né, já tem eu não vou dar mais esse desgosto, né. E nesse dia eu fui com a minha mãe, né, minha mãe participou da Semana Jovem também. Nesse dia a gente ficou afastado. Acho que ela percebeu que eu estava mal, nós ficamos afastados Nesse dia não encheu muito a igreja, porque era sexta-feira, né, dia de pessoal sair, né? Dia da maldade, segundo o mundo, né? Não sei.
E nesse dia eu conheci uma pessoa que, para a minha vida de conversão, ela foi muito importante. Assim como muitas outras vieram a ser também. Mas nesse dia eu conheci a Anete, né, que é dona da casa Sobriedade e Vida, de Santa Bárbara. Uma mulher pequena, mas cheio de Espírito Santo. E só de olhar nela você já vê Maria também, né? Você já vê Maria nela. E aquele dia ela começou a pregar e ela foi... Acho que foi Deus que conduziu ela. Ela foi até frente aonde eu e minha mãe estava. E ali começou a pregar, né, sobre o alcoolismo, sobre drogas, sobre tudo aquilo que eu estava vivendo. E parecia que entrava, era a facada que entrava no seu peito ali. E eu comecei um choro desesperado, né? Segurei na mão da minha mãe ali, minha mãe começou a chorar também. E eu vi tudo que eu estava vivendo, né? Tudo que estava vivendo de errado. E ela falava, isso que você está vivendo é uma coisa, é uma doença. Você não sabe, mas é uma doença. O alcoolismo é uma doença. Você tem que pôr na sua cabeça que o alcoolismo é uma doença. E para você sair dela, você tem que agarrar, né, nessas pessoas que amam você. Que sempre, né, cuidou de você e você nunca deu um valor, né? Ali você percebia, né, que estava do lado da minha mãe e percebendo que vindo tudo aquilo que você viveu, né, dentro de casa e tudo mais, que você não dava valor pelas coisas pequenas da vida, né, que é estar com sua família, né? E isso vai mexendo comigo, né? E cheguei no final desse dia, né, dessa sexta-feira, quando acabou esse dia da Semana Jovem, eu fui lá e dei um abraço nela, né? Pedi para dar um abraço nela e falei para ela que foi Deus que mandou ela ali para ela poder, né, poder dar um ânimo, né, tudo aquilo que eu estava vivendo, que eu pedi de resposta e Deus... E a partir daí eu falei assim, hoje vou sair daqui, eu não bebo mais, não vou pôr uma gota de álcool mais na minha boca, porque eu pedi, Deus quis que eu ouvisse tudo aquilo que estava de errado acontecendo na minha vida. E foi aí que eu comecei, né, a me engajar no grupo, né? Comecei a frequentar todos os domingos, missa e o grupo de São Miguel Arcanjo. Ali pessoas me deu oportunidades, né, de poder ajudar no grupo, né, acolhida, fazer uma leitura na missa. Ali, quando você começa a mostrar que você quer mudança, pessoas, né, chegam mais próximo de você e começa a fazer a diferença, né? E comigo não foi diferente, né? A Missão Peregrinos do Amor, na época, me ajudou muito. Os servos do grupo de jovens, né? A Carol aqui na minha frente, né? Eu via lá já pequena, tocando violão, né? E não cresceu ainda. Não cresceu muito, né? Mas, você vê ela mas é gigante, no que faz, né? De tudo que trilhou de lá para cá, é gigante. Também acho que é uma pequena gigante. Isso. E é isso, pessoal. Minha vida começa a se transformar, né? De tal modo que tem pessoas que precisam ir para a casa de sobriedade e vida para poder largar o vício. Deus quis que eu não precisasse disso. E graças a orações de pessoas, né, que amam muito, me amavam muito e ainda me amam, né, eu comecei a modificar de forma assim que eu chegava... Só que ainda frequentava as rodas dos amigos antigos, ainda frequentava ainda, né? Só que o pessoal falava, ixi, esse aí está bitolado, né? Agora começou... Sempre assim, né? Agora começou a ir para a igreja, agora não quer beber mais, não sei o quê.
Só que isso ainda te incomoda, porque é coisa recente, né? E eu vejo que ainda faltava algo ainda, né? O Padre Cido, na época, era o nosso pároco lá. E o pessoal falava para mim, marca um dia, vai conversar com o padre, né? E você meio receoso ainda, né? Porque tudo novo. É tudo novo, né? E o pessoal falava em se confessar, você falava assim, ixi, que é isso, gente? O que eu vou fazer? O que eu vou falar lá, né? Nunca, já tinha feito algumas confissões, mas não, né? Você está mudança de vida, você tem que contar tudo que você fez e, né, vida nova, né? Aí até que um dia conversando com o pessoal lá, ele falou, o pessoal, a minha sobrinha, né, o pessoal dos servos lá do grupo de jovens falou assim, o padre está para ir embora daqui 3 dias ele já não. Aí eu peguei o número do telefone do Padre Cido e telefonei para ele. Eu falei assim, padre, eu queria marcar um horário para a gente conversar, né? Aí ele falou, venha tal dia aqui, a gente conversa, porque eu já estou quase de mala pronta que eu vou embora. Falei, então tá certo, eu vou ir para a gente conversar. E lá conversando, daí eu falei assim, e eu coloquei na minha vida que eu quero uma mudança e eu não quero mais essa vida de alcoolismo, né? Já estava virando para outras drogas, né? Então eu não quero mais isso para minha vida. E pedi uns aconselhamentos, né? Aí ele falou assim, Leonardo, toda pessoa que quer mudança, que vem aqui e quer mudança de vida, eu sempre falo, aquilo que te lva ao pecado, a fazer coisa que você não quer, você tem que deixar de lado. Aonde que você vai que tem bebida? Eu falei assim, eu gosto de ver futebol no campo. Lá no Jupiá tem o campo. Ele falou assim, corta. Eu pensava, nossa, mas... Justo futebol. Justo futebol, cara. Corta o samba, mas não corta o futebol. Mas é isso aí, né? Se o seu olho te leva a pecar, arranca fora, né? Aí ele falou assim, e que mais? Bar? Vai, você frequenta bar? Eu falei, às vezes, de vez em quando, ainda paro no bar. Corta. Não dá. Vida de conversão é cortar as coisas e não olhar para trás, ele fala. Não olhar para trás e você vai ver que isso vai te ajudar muito. E realmente, quando o Rafa falou em obediência, desde lá eu já percebi, né? Você tem que ser obediente. Se falou que não, é não. E aí eu comecei, né, a cortar essas coisas na minha vida. E foi ali que eu senti que já comecei a ficar mais firme, né? A não sempre querer ir na igreja, estar com esse pessoal ia para comer lanche, chamava, e aí você começa a frequentar outros lugares, né? Aí vai firmando, né? Vai firmando aquilo que você propôs de conversão, né, na sua vida, de não querer mais aquela vida de balada, de bebida, isso você vai deixando para trás. Eu digo que hoje o alcoolismo na minha vida foi aquilo que a Nete falou para mim um dia. É doença e ela tá em mim ainda, essa doença. Só que ela está num lugar que ela está morta, né? Está morta sim. Eu falo morta sim porque tudo que você faz, né? E eu aprendi isso na igreja também, de testemunho de vida. Não é, o testemunho de vida é uma coisa que você tem que pensar bem também para dar o seu testemunho, porque vem provações. O demônio não quer, gente, não quer que você testemunhe uma coisa que te faça mal, que você deixou. Então, eu dei o primeiro meu testemunho foi na Semana Jovem também. Não nesse ano que eu vivenciei, 2012. Mas passou ali mais 2 anos, eu dei o meu primeiro testemunho. E você vê que o demônio atenta mesmo, depois que você faz. Pessoas te apontam e falam assim, aquele cara que vivia no meio das coisas sujas, e agora está aí de frente da igreja. E é real, gente. Pessoas paravam você na rua ou dentro da igreja mesmo para falar. Para apontar o dedo e falar,
essas coisas para você. E aí que você tem que estar forte, né? Forte e obediente naquilo que você quer para sua vida. Tanto é que hoje estou aqui, né, dando esse testemunho, mas eu falei para o meu irmão Will, que ele me convidou para estar aqui no Peregrinando, eu falei para ele, olha, já me deu uma dor de barriga aqui, porque, né, você sabe que provações vêm, gente, provações vêm. Nesse meio do caminho aí, quando você está na conversão, aí você conhece pessoas. Aí, nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa linda que hoje está na minha vida, né? Mas foi lá que eu conheci também. Minha esposa, Tatiane. Então, Deus vai preparando, né? E tudo que você pede oração, se você for fiel, Deus dá para você. E como Deus é bom, né? Porque, pensa, você foi obediente, você está trilhando a conversão, que a conversão é contínua, né? Então, Deus te deu uma esposa. Hoje você é casado com a Tati, que deve estar toda orgulhosa assistindo o episódio com o marido. Mas pensa, se você não tivesse sido obediente, se você tivesse continuado naquela vida, você acha que você estaria casado com a Tati ou com qualquer outra pessoa? Olha, você perguntando assim, Will, eu sempre digo para as pessoas, se não fosse minha história, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi com meus irmãos do grupo, quando era grupo ainda de Jovens São Miguel e Arcanjo, Missão Peregrinos do Amor, que depois, né, comunidade, e eu fiz, né, construí minha vida aqui com a comunidade, né, sou consagrado hoje da comunidade. Se eu não tivesse trilhado esse caminho aqui, eu já estava morto hoje, porque vivenciei muitas coisas lá fora no mundo, coisas terríveis, né? Quando você está no mundo, você vive umas coisas que você vê que é terrível, gente. Só quem já passou por o que eu passei, né, vê um irmão querendo tirar a própria vida, aí você começa a dar valor. Muito que eu vivo hoje foi quando eu vi meu irmão numa situação que ele esteve, e eu falei assim, eu não quero mais isso para minha vida não, senão amanhã sou eu que vou tentar o suicídio. Então, essa vida de vício, de alcoolismo, né, qualquer outras drogas da vida, te leva a isso. Te leva a isso, né? Te leva a querer outras coisas, e isso vai chamando, né, você a fazer loucuras na sua vida, né? Fazer loucuras que depois não tem volta mais, né? É um caminho que quem vai por ele geralmente acaba muito mal, né? Ou acaba muitas vezes preso, porque é isso, né? A droga, principalmente a droga ilícita, que pode te levar a uma prisão, ou morte mesmo, cara. Sei lá, alguma coisa que você faça, um acidente de carro que você estava dirigindo bêbado ou qualquer outra coisa, né? Mas uma coisa muito linda que eu notei aqui foi o carinho que Maria teve com você, né? Isso é muito bonito de ouvir, né? E de perceber você contando, né? Como é importante Maria, como ela foi importante e é na sua vida, né? E a questão das provações, realmente, você vai dar o seu testemunho. Eu acredito que o demônio, ele não quer que você ajude outras pessoas com o seu testemunho, e eu tenho certeza absoluta que o seu testemunho aqui no nosso programa, ele vai alcançar muita gente. Muita gente se identifica, muita gente passa por isso, ou muita gente conhece um parente, um amigo que está nessa situação. E você que está nos assistindo, se você se identificou com o que o Léo está falando, ou conhece um amigo, um parente, alguém, um conhecido, qualquer pessoa, passe para ele, que eu tenho certeza que isso aqui, o Léo contando como foi a vida dele, como é hoje, como mudou, né? Isso vai ajudar muita gente, e o demônio não gosta mesmo que você ajude outras pessoas. Mas dá uma paz também saber que você tem uma comunidade que reza por você, né? Você nunca reza sozinho, você nunca está sozinho, tem muita gente fazendo oração, e no final as coisas acabam dando certo.
Tem uma parte que eu acho que eu pulei e não contei, que foi muito lindo, foi quando fizeram saiu o Padre Cido lá da paróquia e veio o Padre Anselmo. E teve um dia lá do grupo, que depois que eles fizeram o grupo, eles colocaram o Santíssimo, né? E o padre ali conduzindo, ele falava assim, ó, se tem alguma pessoa que está passando por dificuldade, que você vê que está no mundo das drogas, alcoolismo, comece a chamar pelo nome. Sabe qual o nome que foi mais chamado lá? Vocês sabem qual o nome? Léo. Isso quem veio me contar foi a Isa. A Isa me contou há um tempo atrás que a gente estava conversando. Aí ela me contou, aí valeu a pena aquele dia a gente chamar pelo nome. E a gente vê que Deus faz mesmo, quando Deus quer, Ele busca. Ele busca. E naquele dia, eu acho que eu estava em algum lugar e me senti mal, porque eles me contaram o dia que foi, eu lembrei assim, mas hoje eu não vou lembrar para vocês exato o dia, mas ela contando, eu falei assim, nossa, nesse dia aí eu me senti mal, eu fui para casa mais cedo, nada descia, e eu fui embora mais cedo para casa. E foi quando eu comecei, né, a frequentar mais a igreja e voltar, né, para esse caminho, né, trilhar esse caminho que é maravilhoso, que hoje eu não me vejo. Acho que o que ajuda a gente é estar bem espiritualmente e estar bem consigo mesmo, né, com o seu eu, né. Acho que o que fortalece é você fazer, né, as orações pessoais, né, todos os dias, né, e isso ajuda muito. E como é bom poder contar com o coração de pessoas, né? Isso. Porque, olha, você estava lá, você estava num lugar, provavelmente fazendo uma coisa que não deveria, né? Que não era uma coisa de Deus, e alguém rezou e chamou pelo seu nome, cara. Então é uma coisa para a gente se ligar também, né? Que às vezes você está num lugar, você começa a se sentir mal e tal. Pode ser alguém rezando por você, pode ser alguém tentando tirar você de lá pelo poder da oração. Então é muito legal mesmo você ter tocado nesse ponto aí, Léo. Como é bom ter você aqui hoje com a gente, porque, né, você foi contando, eu fui lembrando dos DNJs que tinha, quando você começou a participar, às vezes a gente chegava, falava alguma coisa, o Léo sempre de cara fechada. Eu perguntei pra Vitória, um beijo, Vi. Perguntei pra Vitória, falei, Vitória, ele não responde? Ele é mudo? Ou ele só é bravo? Ele é sempre assim, ele não responde nada. O tio Léo é assim. O tio Léo fica na dele. E o Léo sempre foi tio de todo mundo, né, Léo? Sempre foi tio de todo mundo. E acompanhar a sua vida e hoje poder estar aqui com você, servindo com você, né? Quantas coisas a gente não faz junto hoje? Um cantar, ou um jogar videogame que seja, que faz tempo que você não chama nós pra jogar, fica a dica. Fica a dica. E fica aqui a minha crítica, eu fui na casa do Léo, até interrompendo um pouquinho aqui, agora que eu lembrei, fica aqui a minha crítica, eu fui na casa do Léo jogar o FIFA que nós estávamos jogando, PES, não, era o PES. Fui na casa do Léo jogar PES e eu não sabia jogar muito bem, e alguém me roubou naquele jogo, e eu saí com um gol atrás, depois com a minha habilidade, que eu tenho a facilidade no controle, acabei fazendo um gol, e acabei fazendo um gol, empatou o jogo, mas foi roubado. Não vou querer também abrir aqui o nome da pessoa, acho deselegante falar que foi a Caroline, mas ela acabou me roubando naquele jogo. Eu espero uma revanche assim que possível. Não, isso aí é coisa de quem não sabe jogar e fica com desculpinha. O Léo que faz código. Não, isso é verdade. O Léo faz código nos controles dele que a gente não consegue nem pegar na bola. Isso é sacanagem. Ele com o Marcelo, né? Nossa O senhora. hominho, é bom falar o hominho, né? O hominho dele corre mais. Não. Todos os hominhos, não é um, é todos. Todos. São O todos. goleiro O dele goleiro corre. dribla e faz gol na gente. O goleiro sim. faz gol. Mas E como é gostoso, né? A gente partilhar tudo isso. E quem diria, né, Léo? Que um dia a gente ia estar aqui junto. Por tantas coisas que eu já passei e você já passou também, né? É louvar a Deus mesmo por ter sustentado a gente até aqui. E como é bom ter você aqui com a gente hoje. Eu anotei uma palavra aqui, depois de todo esse testemunho lindo, né? Tenho certeza que você que está nos assistindo
foi tocado também, como nós fomos, né? Alguns já sabia da história do Léo inteira, outros como eu não sabia de algumas partes dela. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, peço mais uma vez que você repasse. Sempre a gente conhece alguém que está passando por essa dificuldade e que precisa assistir o vídeo. Então repasse. Pense no bem daquele que você ama e repasse para ele. E eu anotei aqui uma palavra, uma das palavras que eu anotei é insistência. Porque alguém insistiu muito comigo para mim estar aqui hoje. Alguém insistiu muito com o Léo para ele estar. E geralmente alguém insiste, né? Alguém que não te abandona, alguém que reza, que pega, que convida umas 100 vezes se for preciso. Então você que está assistindo esse vídeo, se alguém insistiu com você, ficou te mandando links para você assistir, insista com outra pessoa, invista nessa outra pessoa também, seja o chato. É diferente você o chato de Deus. A pessoa vai te criticar como chato, mas tudo bem. Se você conseguir levar algo para ela da palavra de Deus, você é um chato do bem, entendeu? Tudo bem ser esse tipo de chato. Então insista com as pessoas. Outra coisa que eu anotei que foi muito bonita aqui é a conversão. Conversão é decisão, entendeu? Aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, né? Ele vai naquele caminho. E o Léo, ele é muito isso, cara. Para mim é um exemplo para minha vida, como outros irmãos também. Mas o Léo é aquele cara que eu olho nele e parece que ele não tem medo de nada, cara. Parece que ele fala... Diferente, né? Tem medo de tudo. O Léo, quando eu olho para ele, cara, parece que ele pode fazer qualquer coisa do mundo. Ele fala... E o jeito que ele serve também, sabe? Eu vou fazer leitura, eu faço leitura. Agora vai cantar, eu canto. Agora eu faço. Então é muito bom, é muito bonito de ver assim, a decisão, e parece que ele não tem medo, cara. É um exemplo para muita gente aí, inclusive para minha vida. Então já anotei aqui que conversão é decisão, mesmo que você caia, que tropece, o caminho é aquele que você escolheu, né? E reforçando, né? Alcoolismo é doença, viu, gente? É doença e precisa ser tratada. E tratada com Deus. Se não tiver Deus, já é aí um caminho para você poder cair, né? Sempre colocar Deus. Alcoolismo, vou repetir, alcoolismo é doença. E eu sei que essa doença ainda está em mim. Está em mim. E todo dia eu tenho que viver meu PHN. Por hoje não. Por hoje não. Por hoje eu não vou pecar, por hoje eu não vou beber, por hoje eu não vou fazer nada de errado, né? E eu tenho que viver isso. Viver isso porque eu tenho que, né, trilhar essa minha vida até, né, quando eu for... A gente não gosta de falar isso, mas até quando eu morrer, né? Tem que levar comigo. Por hoje não. Por hoje eu vou me ajudar a minha comunidade, por hoje eu vou... né, ajudar meus irmãos, né, e poder aqui, né, gente, abrindo espaço aqui, parabenizar vocês, né, por esse programa, por, né, peregrinando, que eu estou vendo que é uma coisa que os jovens estão gostando muito, né, e quanto esse programa é rico, né, gente, quanto esse programa ensina a gente, como católico, né, como irmãos de comunidade, como a gente está mostrando para essa juventude que estar em Deus é possível sem drogas, sem baladas. Estar em Deus é muito bom. Amém. Eu agradeço aí pelas palavras, né? O nosso programa ele nasceu justamente com a ideia de pegar os nossos irmãos e extrair deles, né, o testemunho e toda a riqueza que eles têm. Então, com certeza, você agregou muito aqui. O que a gente pode também fazer é colocar, a gente coloca na descrição do vídeo, lá o contato da Sobriedade Vida, que é um lugar que ajuda muitas pessoas. As pessoas vão para lá para se tratar realmente dessa doença, que o Léo bem disse, que o alcoolismo é uma doença, e lá nesse lugar do Sobriedade Vida, é um lugar muito legal, eu já fui lá, a gente já foi lá visitar, então vamos colocar aqui na descrição o contato, que também ajuda as pessoas, né?
Sim, lá é um lugar que não só alcoolismo, né? Drogas, qualquer tipo de vício, né? Vamos por aqui, se você é viciado em videogame, você tem um vício, né? E tem que ser, né? Tem que ser tratado. Se você é viciado em outras coisas, né? Que não seja de Deus, né? Como prostituição, essas coisas também é um vício. E você tem que ser tratado, né? E lá ela faz tudo isso, né? Uma sobriedade de vida é um lugar católico, né? Católico, onde você tem missa, você tem terço todos os dias, você tem uma vida de oração, uma vida, né, em Deus. E, né, falar dessa pessoa fantástica que é a Anete, né? Que através dela, através de irmãos de comunidade, que hoje eu estou aqui, né, podendo dar meu testemunho, né. Só uma última coisa que o Will colocou também, que eu também tinha colocado essa palavra decisão aqui. Tá copiando de mim aí. Eu também. Ainda bem que eu escrevi bem aqui, pequeno, não deu pra, senão eu ia falar que você copiou mesmo. Não, mentira. Não, mas assim, uma outra coisa que eu coloquei também no meu caderninho é as pessoas reconhecerem que tem esse vício. Porque não adianta nada você ter uma decisão, querer tomar uma decisão do que você às vezes nem sabe o que é. Né? Por exemplo, você percebeu, como no seu testemunho que você contou, que você estava chegando num ponto, primeiro, que você não queria ser o exemplo você teve o exemplo do seu irmão e você não quis seguir os mesmos passos que ele, né? Que já é um extremo do vício, né? Chegar a esse ponto, né? E também você percebeu que estava sendo uma pessoa inconveniente no meio dos outros, né? Que tipo você chegava num lugar, o famoso espanta-rodinha, né? Todo mundo conversando, você chega, todo mundo vai, vou ali no banheiro, vou ali pegar não sei o quê, vou ali não sei onde, entendeu? Então tipo assim, você estava se sentindo mal. E aí você começa a pensar, por que será que eu estou desse jeito, né? Pode ser por causa disso. Então, tipo assim, você tem que reconhecer aonde você está pecando, né? Vamos pôr assim, onde você tem esse vício e você quer mudar, e ter a decisão de querer mudar, né? Porque também não adianta nada você reconhecer e tanto faz, tanto fez, né? Claro, a gente tem, como você falou, sua mãe rezava, seus familiares, todo mundo depois começou a ter uma comunidade que começou a rezar. Mas se você não tiver esse primeiro impulso de falar assim, não, como você falou, saiu da pregação da NET, falou assim, não, hoje eu já não bebo mais. Não é tipo, não, tenho 3 latinhas na geladeira, que eu vou a hora que eu terminar. Não, vou sair daqui, eu vou pisar fora da igreja, não vou mais tomar. É uma decisão, tipo assim, não vou mais tomar nada e confiar em Deus que vai me ajudar a não tomar mais nada, né? Então eu tinha colocado essas 2 palavrinhas aqui, né? E isso também eu vejo que não é só do alcoolismo, é qualquer vício que a gente tenha na nossa vida. Por exemplo, gente que tenha o vício de assistir uma pornografia, gente que tem o vício da masturbação, gente que tem vício de cigarro, de droga, de celular, de ficar no dia inteiro. Tem gente que passa o dia inteiro no celular. Tem gente que passa das 24 horas que a gente tem na vida, 20 do dia, né? 20 a pessoa fica lá rolando no celular para ver se tem coisa nova. Isso é um vício, né? Então, eu acho que essas 2 palavras, primeiro, você se reconhecer, se ver nessa condição de, eu tô sendo, tô nesse caminho errado, né? E, tipo assim, confiar em Deus e tomar a decisão de que não quero mais. Né? A conversão que a gente fala, o que é uma conversão? Conversão é fazer eu voltar ao caminho que você estava fazendo. Fazer tudo ao contrário do que você não estava fazendo. A mudança de sentido. Exatamente, é mudar o sentido. Você está indo reto, conversão é voltar para trás. Né? Ou seja, fazer tudo o que você não estava fazendo. Para alcançar, nós aqui no mundo católico, vamos pôr, que é alcançar o céu, de virar santo. Então, o que eu preciso para ser santo? Eu preciso rezar, ir na missa todo domingo, comungar e confessar. Eu estava fazendo isso? Não, então agora eu tenho que ir para o caminho que me leva a isso. Então, se eu estava indo para o caminho de lá e o caminho aqui, eu tenho que fazer a conversão e voltar.
entendeu? Então, eu anotei essas duas palavras que é o Léo. Né? A decisão é o reconhecimento que estava num caminho errado e decidiu que nunca mais ia fazer aquilo. E, com a graça de Deus, está conseguindo. Né? Eu até ia fazer a pergunta que o William fez. Né? Se você ainda sente um desejo, né? Tipo assim, você chega num lugar, vê alguém tomando perto ali, de repente sente até o cheiro, né? Sente essa vontade? Assim, eu vejo que não mais. Mas talvez teve um tempo que você fala assim, nossa, sei lá, vou ter que sair daqui porque está me incomodando a pessoa aqui do meu lado tomando a cerveja. Que, tipo, não está errado. Né? A ocasião não faz o ladrão. Você está ali naquela situação, se você realmente teve essa conversão, essa decisão de não tomar mais, você tem que sair mesmo, entendeu? Mas hoje eu vejo, você respondeu, né, prontamente, e eu vejo que, tipo assim, lógico, existe ainda alguma, como você falou, né, essa doença que está lá dentro, morta, mas ainda está, né? Então a gente tem que todo dia fazer o por hoje não, né? Que é só assim que a gente vai conseguir chegar em algum lugar, porque senão, se a gente fala assim, e outra, é aquele lance, né? Hoje eu vou fazer isso aqui, né? Hoje eu vou, sei lá, desviar o caminho e vou passar na frente do bar para ver se eu encontro um amigo meu. Aí no outro dia você fala assim, encontrei um amigo meu, vou parar ali e conversar com ele, porque faz muito tempo que eu não vejo ele, estou com saudades de perguntar do futebol, como está lá o Jupiá, né? Como que o pessoal da arquibancada está lá. Daí no outro dia você já está assim, nossa, vou tomar uma cervejinha com ele. E aí você já acabou esse por hoje não, né? Você já deu uma brechinha aqui que o Satanás já aproveita e já vem com tudo para cima da gente. Então, parabéns de novo, Leozinho. Já falei isso no começo e agora vocês entenderam por quê. Cara, o exemplo de obediência que você tem e que você você exala para a gente é muito grande. Eu tenho certeza que não é só comigo, que eu estou aqui faz muito pouco tempo. Eu falei no primeiro episódio que eram 3 anos e me corrigiram arduamente, então vou me retratar. Os matemáticos... os matemáticos, os engenheiros o pessoal da estatística foi levantar, já fizeram toda a sua ficha aqui e falaram que está errado esse cálculo. Que não é tudo isso. Então, esse é o meu 2º ano que eu estou aqui. A gente já percebeu, eu já percebi, eu tenho certeza que quem está aqui há mais tempo, que viu desde o começo, eu tenho certeza que serve de exemplo e inspira muitas pessoas, como me inspira também. Muito obrigado pela sua vida, Leozinho. Obrigado né, de ter irmãos como vocês, né? Eu estou aqui de 8 para 9 anos, mas percebo ainda que estou engatinhando ainda, né? Porque vida de comunidade, vida de oração é todo dia, né? É todo dia, é o levantar e consagrar aquele dia mesmo, né? Para Cristo e caminhar. E poder falar assim, mandar um beijo, né, para minha esposa, porque me deu muita força, né? Porque quando eu comecei a conhecer a minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Eu contei todo esse testemunho para ela. E acho que ela vai lembrar, foi no Pão de Açúcar, sentado na sarjeta, e eu comecei ali a falar, né? Eu falei assim, se eu quero essa pessoa para a minha vida, ela tem que saber tudo que eu passei na minha vida, tudo que eu fiz na minha vida de errado, tudo que eu estou trilhando, né? Ela tem que saber. E se ela ouviu e até hoje está comigo, é porque Deus quis mesmo, né? Deus quis que ela... E hoje ela até brinca, né? Ela fala assim, se eu conhecesse você na época que você bebia, acho que eu nem olhava para você. Eu nem olharia, porque ela falou assim, eu saía com as minhas amigas e elas iam em balada e pagodinho também. Ela falou assim, quando chegava um bêbado perto de mim, eu corria. Eu ia para perto delas, ficando... Ela falou assim, eu nunca gostei de pessoa que bebe. Então você vê, né, o que Deus faz, né? Deus manda, você pede, Deus manda a pessoa mesmo, né? Que ajuda você a trilhar uma vida completamente diferente. E quando você entra para a comunidade, não foi assim de pronto também que você deu seu sim. Eu fui aquele cara que, a Carol está aqui, me conhece desde o começo, né? Quando eu comecei na comunidade, né? Ela não pôde dar o sim dela, né? Na época, né? Porque era bem jovenzinha,
Eu fui aquele cara que fui até os 45, eu falo, do segundo tempo, né? E, sabe, aquilo martelava em mim, e falava assim, será, meu Deus, será que eu dou meu sim, será que não? Mas Deus quis, né? Deus quis que eu dissesse meu sim, e digo meu sim todos os dias, né? E hoje sou consagrado, e é que nossos fundadores sempre falam, né? Se você deixar morrer aquilo que Deus plantou um dia, aí Deus poda, né? Deus poda. Aquele que Ele não quer, que se você não quer trilhar o que Ele está pedindo, né? Você é podado. E graças a Deus que a gente tem, né? Nossos fundadores, Adriano e Vanessa, são pessoas maravilhosas nas nossas vidas. E sempre rezo por eles para que Deus continue, né? Continue usando eles para que nossa comunidade possa ir mais longe, chegar mais longe do que já está, né? Porque eu vejo essa comunidade como um oásis, né? Um oásis na nossa vida. Que seria o Leonardo se não fosse essa comunidade? Eu falo da minha comunidade, mas não me esqueço também da minha família. Porque eu sei que minha mãe e meu pai também me ajudou, né? Me ajudou a voltar, né? A trilhar o caminho certo, né? O caminho de Deus. Mas eu vejo que a comunidade, se eu não tivesse aqui na comunidade, eu torno a repetir para vocês, gente, eu estaria morto. Hoje eu era um cara morto. Morto mesmo, morto. Porque as coisas do mundo, eles pregam uma coisa, fosse uma coisa boa, mas não é boa, gente, não é. É uma coisa ruim, né? É uma coisa que te leva à perdição mesmo. É bem o que o Will falou, é prisão, é caixão, é vala, é morte mesmo. E que bom, gente, que bom que a gente está aqui podendo testemunhar tudo isso, né, que Deus faz nas nossas vidas. Eu tenho uma frase que o padre Adriano Zandoná, que eu gosto muito, um abraço, Adriano Zandoná. A frase que o padre Adriano Zandoná fala, que eu acho que vai casar muito bem também, né? É a questão da gente ter o nosso autodomínio, né? Que quem não tem autocontrole é prisioneiro de várias pessoas, né? No caso de vários vícios, né? Porque, por exemplo, como a gente comentou, o alcoolismo, ele te aprisiona, né? A masturbação, pornografia te aprisiona. E isso vai te enclausurando, você vira servo desses vícios, de todos, né? Você vira um escravo desses vícios. Então, é muito bom estar em Deus e ser livre, né? Acho que a grande vitória, acho que a sua grande vitória, talvez, de conhecer a comunidade, foi isso, né? De se livrar dessas coisas ruins que estavam te segurando de alguma forma, né? Então, mais uma vez, parabéns pela sua história de vida, que com certeza vai arrastar multidões aqui nesse programa aqui de hoje. Acho que todos na vida, né, tem uma música que marca, né? E a minha é meu lema, né? O lema da minha consagração à comunidade é: a ovelha sou eu e não ouço outra voz, né? A não ser a de Deus, né? E essa música eu conheci lá no começo, quando comecei a voltar para a igreja. Essa música me marcou muito, na voz de um irmão, né? Do irmão Rafael, né? Na época ele cantou essa música e eu me apaixonei perdidamente por essa música. E tem várias outras músicas que a gente vai, no decorrer que a gente vai caminhando, né? Vai fazendo parte também, né? Da nossa vida. E as músicas maravilhosas, né, desses nossos fundadores que só nos enche de paz, só nos enche do Espírito Santo, né? E isso é o que vale hoje para nós. E eu desafio você aí que está assistindo esse episódio a ouvir essa música Ovelha Sou Eu e Não Conheço Outra Voz uma vez só. Porque é impossível ouvir ela uma vez só. Você ouve ela umas 50 vezes em looping, porque é uma música muito linda, você chora ouvindo, é uma música realmente... Música e toca no coração. É da mesma passagem, né, do filho pródigo, né? Então, me vejo muito nessa passagem, né? Eu acho que ela caminha, né, com a gente, né?
Porque você sempre vai ser aquele filho, né? Aquele filho pródigo que está voltando, que chega, o pai abraça e não deixa mais sair de perto, né? E que seja assim para sempre, né? Amém. Então vamos ficando por aqui, já estamos chegando ao final do nosso episódio, passou muito rápido. E olha, foi um bate-papo muito gostoso, muito edificante, muito cheio de coisas legais assim que agregam à sua vida. E como é bom ver uma história, um testemunho de alguém que está falando e dá para ver que é verdade, você vê a vida dele e é assim mesmo. E eu vou pedir para você, de novo, que está nos assistindo até agora, que passe, compartilhe. É tão rápido compartilhar, é tão rápido passar o link para um amigo, para um grupo de amigos, sabe? Mesmo que você ache que não vai valer a pena, que a pessoa nem vai ver, que a pessoa não vai dar bola. Olha, conosco foi assim, com muita gente é assim, né? A pessoa manda, você não vê hoje, você vai ver daqui a 2 meses, mas se alguém assistir, já valeu a pena. Então, curta, compartilhe, comente e vamos espalhar, né? A gente não quer nada disso pelo like e por visualizações pra gente, mas sim pense que você está levando alguém a conhecer Jesus, a conhecer a palavra, que é o intuito do nosso programa, da nossa comunidade, da nossa religião, de tudo. Então, compartilhe, comente, faça tudo isso daí. E agora, a Caroline vai passar nossas redes sociais. Como o Will falou, não é por nós, né? Porque a gente estando aqui, os primeiros a serem evangelizados somos nós, né? Os primeiros que recebem tudo isso somos nós e nós queremos partilhar isso com vocês. Então, como o Idan falou, compartilhe mesmo com seus amigos, com a sua família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E também curta a nossa página no Facebook, Comunidade Missão Peregrinos do Amor, e nos siga no Instagram, @peregrinosdoamor_oficial. Eu só queria terminar, como sempre eu que termino, né? Que o Léo, hoje vou deixar as honras com o Léo. Léo, eu gostaria que você falasse aquela frase que você sempre fala, pra gente, que é a cara do Léo também, que a gente não tem como finalizar de outra forma. Por favor. Ser comunidade é bom demais, gente. É isso aí, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.